Se você é autista ou atende pessoas autistas, muito provavelmente você já ouviu a frase: você precisa comer melhor. Mas para muitos adultos autistas, a alimentação não é só uma questão de escolha, é sensorial, tem questão de segurança, de previsibilidade, e muitas vezes está ligada até à regulação emocional e ao funcionamento cognitivo da pessoa. E hoje eu convidei uma pessoa, uma profissional que eu admiro muito, para conversar sobre seletividade alimentar em adultos autistas, que é um tema muito pouco discutido e que é frequentemente confundido com maus hábitos alimentares, falta de disciplina. A ideia aqui não é culpar ninguém, mas é esclarecer, trazer acolhimento, trazer informação e estratégias para que a gente possa enfrentar isso no dia a dia, na vida real. Então, meu nome é Lívia Figueiredo, sou médica neurologista com atendimento especializado em neurodivergência. Trouxe aqui a Tati, que é a nossa nutricionista do Instituto Vida, especialista em comportamento alimentar, ela vai se apresentar depois. E convido que você fique com a gente até o final para esse bate-papo, que pode te ajudar a olhar a alimentação nos neurodivergentes de uma forma muito mais sensível e respeitosa à maneira de funcionar da pessoa e trazendo possibilidades reais de melhora, sem que isso gere grande sofrimento. Tati, é um prazer te ter aqui. Por favor, se apresenta, fale um pouquinho ali da sua formação e da sua experiência. Oi, Lívia, eu que agradeço por estar aqui, né? Eu sou nutricionista formada há 10 anos, eu fiz uma especialização em transtornos alimentares e comportamento alimentar, então, e já estou atendendo alguns pacientes neurodivergentes, né? Então, estou ajudando esses pacientes na alimentação deles. Ótimo, Tati. A gente tem alguns pacientes em comum e eu percebo grande melhora nos pacientes, não só no comportamento alimentar em si, no teor da alimentação, mas no resultado concreto que isso traz em disposição, melhora de foco, mais energia, melhora de concentração, e realmente é muito bonito o seu trabalho. Parabéns. Obrigada. Tati, eu trouxe aqui algumas perguntas para a gente falar um pouquinho sobre isso. Quando a gente fala em seletividade alimentar, do que a gente está falando exatamente do ponto de vista nutricional? Então, normalmente na seletividade alimentar do autista adulto, isso engloba mais, como provavelmente ele já devia ter seletividade alimentar na infância, e isso ele foi crescendo e isso continuou a se apresentar. Então, o que eu noto mais é que, apesar disso, ele acaba criando um grupo específico de alimentos que ele escolhe para poder se alimentar. Então, assim, e não se torna muito aberto a experimentar novos alimentos e não sente muita segurança nisso. Sim, sim. E muitas vezes aquele rotulado chato para comer, né? O sistemático, na verdade, não é isso, né? Não, pode ter muitas coisas por trás disso. Sim, sim. E o quanto que você vê que esse comportamento é comum em adulto autista? Então, é bem comum, porque normalmente o autista ele já, se ele tem algumas questões sensoriais, e provavelmente ele tem, então isso ele já vai adquirindo desde quando ele vai experimentando alguns alimentos. Então, provavelmente isso pode ter surgido desde da introdução alimentar, né? Quando ele experimenta algumas coisas e acaba rejeitando, né? Então, aí como ele rejeita, e a mãe acaba deixando de insistir, ou mesmo já acaba mudando de alimento para ver como é que ele vai se comportar nisso, né? Sim, sim. E sabe que eu tenho alguns pacientes que, nessa dificuldade de aceitação alimentar da infância, eram obrigados a comer, às vezes até com castigos físicos, e que desenvolveram uma relação com a alimentação completamente distorcida e errada, e que traz muito prejuízo, né? Sim, isso leva muito trauma, porque assim, mesmo na criança e também no adulto, você nunca deve forçar a alimentação. Então, assim, isso é a pior coisa, assim, porque isso vai gerar um trauma na criança e que depois vai dificultar ainda mais ela melhorar essa relação que ela vai ter com a comida.
Legal, legal que eu sei que você trouxe ali a questão das crianças, legal que eu sei que tem muitos pacientes que têm filhos também neurodivergentes, e legal gente trazer um pouquinho da visão da criança também, né? Sim. E como que a gente diferencia, Tati, a seletividade alimentar de maus hábitos alimentares, ou os hábitos desorganizados, que é muito comum da gente ver essa confusão, né? Ah, não, Uhum. ele não é seletivo, só aprendeu a comer errado, enfim. Como que a gente Uhum. pode fazer para diferenciar isso? Isso a princípio é algo bem, não é muito fácil de diferenciar, porque está tudo muito mesclado e junto, né? Então, Uhum, provavelmente, se o paciente é seletivo, ele vai procurar sempre comer determinados alimentos que ele já se sente seguro e que ele conhece, que ele já experimentou. E aí, no caso de se organizar, aí também muitas vezes uma coisa está relacionada com a outra, né? Então, não tem como separar que ajuda a sim. separar é quando a gente vai investigando mais a respeito para ver, né? De onde Uhum, que realmente pode ter vindo isso. sim. Eu acho que não é só uma questão de preferência alimentar, é uma questão, né, como você já disse, a gente até vai falar sobre isso mais para frente, que envolve questões sensoriais também, né? Uhum, sim. Texturas, sabores. Eu tenho paciente que tem ali que não come determinadas cores, e associa a Uhum, rigidez cognitiva que é própria do autismo e acaba piorando isso, né? sim. Então, realmente, às vezes fica muito difícil diferenciar, mas talvez a origem seja diferente, não é só preferência Sim, por determinado alimento, né? Mas que tem ali outras questões envolvidas, né, Tati? isso mesmo. Uhum. E aí, pensando agora um pouquinho em um profissional de saúde que está ali, né, conduzindo esse paciente, é uma questão que eu vejo muita dificuldade, que realmente o profissional de saúde às vezes vai orientar uma alimentação, mas acaba não respeitando essa rotina sensorial, ou estimular ali uma ruptura progressiva. Tem um limite, assim, para essa condução, para que isso não se torne sofrimento para o paciente? Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque todo profissional de saúde, principalmente o nutricionista, se ele for forçar, seja uma criança ou um adulto, o que vai acontecer é que ele vai afastar esse paciente do tratamento em si. Então, o ideal é que tenha um acolhimento e um entendimento maior, né? Porque são muitas questões envolvidas, né? E principalmente Uhum, questões sensoriais. Então, isso a gente vai fazendo aos poucos e o ideal é que essa aproximação seja feita aos poucos, né? Então, assim, eu aconselho muito meus pacientes a ir no mercado, vai no mercado passear, vai olhar, vai ver se você se interessa em experimentar alguma coisa, assim, para surgir uma certa curiosidade nisso. Então, e nessa curiosidade, vai se aproximando do alimento. Não é numa primeira vez que você vai comprar e comer. Não, isso é uma coisa progressiva, é aos poucos, né? Tanto no adulto quanto na criança. Tem que ter muita paciência com ele mesmo e na situação que ele está vivendo naquele momento. sim. Sabe que eu percebo muitos pacientes têm até uma certa aversão aí no nutricionista, porque fala, ela vai me passar um cardápio e eu não como 90% do que tá naquele cardápio. E aí gera até essa resistência de procurar um acompanhamento. Então, por isso que é legal você ter essa formação de comportamento alimentar, não necessariamente ditar uma dieta que tem que seguir ali rigorosamente, que isso não funciona, né? Eu vejo que às vezes não funciona nem produto superdotado, que tem aquele padrão perfeccionista ou de tudo ou nada, que Uhum. aquilo vira mais uma meta a ser cumprida e acaba gerando mais um sofrimento, uma angústia, do que um aprendizado ali de uma reestruturação da alimentação, né? Eu falo, não é dieta, de aprender a Sim. comer certo, né? É, porque E, normalmente. Oi, desculpa. não, pode falar. É que normalmente a gente vai já nos alimentos seguros dele, os alimentos conhecidos que ele já come. Então, assim, e aos poucos que a gente vai despertando outros interesses. Eu sei que muitas vezes na criança isso é algo mais difícil, que os pais têm que acompanhar e têm que estar junto, então normalmente você vai inserir um alimento já seguro com um alimento novo para ele ter o contato, ver a cor, o cheiro e tudo mais. Aí, no adulto, isso é algo um pouco mais
pode-se dizer fácil, porque o adulto já tem um conhecimento maior. Então, ele sabe o quanto isso é importante para ele. Então, Sim. e é assim que a gente vai. Sem cardápio, né? Então, se não seguir cardápio, porque eu sei que se eu passar isso para um autista, ele não vai seguir. Então, é baseado no que ele já come e aos poucos ir acrescentando outras coisas possíveis que são possíveis para ele com essa aproximação. Sim, sabe que eu tenho duas filhas que, assim como eu, têm dupla excepcionalidade, autismo e superdotação, e as duas têm seletividade alimentar. E realmente, às vezes, o comer não vai começar com o que ela ingere, com o que elas põem na boca. O comer começa com a curiosidade de conseguir sentar, né, na mesma mesa em que tem uma comida com cheiro, que às vezes elas não toleram, de permitir que o alimento esteja próximo, de permitir que o alimento esteja no prato, mesmo que não coma. Então, tem toda uma sequência para a gente seguir, não ser aquela coisa imposta, porque realmente não funciona, né? Se for imposto, aí vai tornar o período da refeição, o momento que deveria ser um momento calmo, tranquilo, assim, muito estressante. Então, e não é isso que nem a família, nem a gente quer que ninguém passe, né? De preferência. Perfeito, perfeito. Agora, para entender um pouquinho melhor, assim, o que é essa seletividade, eu vou trazer algumas perguntas mais direcionadas. O que caracteriza uma seletividade típica do autismo, né? A gente já falou um pouco sobre isso, ou apenas uma escolha, um padrão aprendido? O que eu percebo é que no autismo as questões sensoriais estão muito envolvidas. Então, é difícil um autista não ter alguma questão, seja com cheiro, com sabor, com textura. Então, isso vai influenciar muito mais do que as escolhas que ele tem, do que se ele não apresentasse essas questões sensoriais, né? Uhum. E quais são os sinais, assim, para a gente perceber que aquela pessoa realmente tem uma dificuldade sensorial, adaptativa com o alimento, e não é apenas uma frescura, como a gente escutou, o chato para comer? Então, se isso levar o adulto, ou mesmo a criança, isso se trouxer sofrimento para ele, assim, se for algo muito difícil, assim, se é algo assim que quando ele vai fazer isso, gera muita ansiedade, ocorre desregulação emocional, porque é algo que está incomodando muito. Então, assim, se é algo que está incomodando muito, precisa ser visto para tentar ajudar, né? Porque, sim, a gente não tem como não se alimentar, a gente precisa da alimentação, mas isso também acaba diminuindo a frequência das pessoas em saírem, em participarem de almoços, jantares, tudo isso, né? Devido à alimentação. E o quanto isso acaba prejudicando mesmo o social da pessoa, né? Que ela vai ficando cada vez mais quietinha e evitando que isso aconteça, né? Sim. Sabe que eu falo, como se eu falar para meus pacientes, né, que quando fala em autismo tem aquela frase, todo mundo fala, todo mundo é um pouco autista. Não, é transtorno do espectro autista. A gente está falando da seletividade alimentar, é um transtorno alimentar. E uma das principais coisas para caracterizar o transtorno é ter sofrimento, é ter prejuízo. Né? E realmente eu vejo aqui, eu gosto de trazer exemplo de criança que é mais fácil porque não tem toda aquela modulação de comportamento e social que o adulto tem. Então eu vejo das minhas crianças, às vezes não conseguem tolerar sentar na mesma mesa que a gente, se eu tem ali a refeição dos adultos com um prato que tem um cheiro que elas não toleram, que aquilo gera náusea, realmente a gente não consegue frequentar grande parte dos restaurantes por conta do cheiro, não consegue, às vezes vai provar alguma coisa, a textura incomoda, chega realmente a ter náusea, ânsia de vômito, então gera um sofrimento e gera um prejuízo, como você disse, até nas questões sociais. A nossa cultura é muito de celebrar com alimentos, não é? De sair para comer, né? E realmente a pessoa que tem uma seletividade acaba se excluindo desses movimentos sociais, né? Isso infelizmente é muito comum, né? Então, se a gente puder aos poucos ir trabalhando isso, é bem importante. Então, o acompanhamento com um nutricionista e até com outros profissionais de saúde, caso seja necessário, né? E aí eu acho que é aí que vem também uma questão legal para a gente diferenciar, né, do que é só uma preferência, um mau hábito, do que é a seletividade, essa presença do sofrimento e do prejuízo. Sim,
né? É. E Tati, qual que você acha que são os fatores sensoriais que mais interferem na alimentação dos adultos autistas têm sensibilidade? Seria a textura? O que que você percebe? Isso é muito individual de cada adulto autista, né? Mas o que eu percebo mais, assim, é o cheiro. O cheiro interfere bastante, porque quando alguns autistas sentem o cheiro, já embrulha o estômago, já não ajuda muito. Daí a textura também de alguns alimentos, daí o sabor. Mas eu acho que é mais o cheiro e a textura, E a no textura? geral. Uhum. Uhum. E sabe que a textura até entra um pouquinho também na questão sensorial, que a textura crocante, por exemplo, ela traz Uhum. mais conforto sensorial, às vezes até ajuda na regulação, né? Sim, E isso tudo realmente está bastante envolvido na seletividade, né? sim. E Tati, como que a ansiedade e o hiperfoco pode impactar nas escolhas alimentares? Quando surge a ansiedade, não é uma coisa fácil de lidar, porque a ansiedade vai deixar você mais nervoso e estressado. Então, isso vai acabar fazendo com que você fique mais em estado de, como a gente fala, né, em estado de atenção ou fuga, que é o estado primitivo que a gente tem. Então, assim, Sim. aí você já fica mais tentando evitar aquilo, né? Então, assim, a ansiedade acaba atrapalhando nisso. Então, por isso que a gente costuma falar que no acompanhamento nutricional, a gente tenta diminuir essa ansiedade e para diminuir essa ansiedade tem que ter um certo... agora me fugiu, mas vai voltar. Uma certa dessensibilização, assim, uma aproximação para ir aos poucos e vendo que a ansiedade vai passar e você pode se sentir melhor com tudo isso, né? Assim. E aí que entra uma abordagem que entende ali o funcionamento do neurodivergente, né? E essa abordagem de não ser aquelas dietas rígidas com cardápio, porque isso acaba gerando mais ansiedade, né? E aí, horário da refeição, como você disse, ou forçar uma criança a comer o horário da refeição, que era para ser uma coisa prazerosa, acaba gerando realmente aquela ansiedade, aquela hipervigília, hiperalerta, né? Aquelas reações de estresse que não é o que a gente quer, né? E o hiperfoco nisso acaba gerando mais ansiedade ainda, não? Porque eu preciso comer, eu sou obrigada a comer. Então, assim, isso também atrapalha muito. Também tem um impacto bem negativo, né? E Tati, o que você vê como os principais riscos nutricionais de um adulto que tem seletividade alimentar importante? Se você costuma ver deficiência de micronutriente por conta disso? Então, normalmente, quando eu faço um acompanhamento já no adulto, o adulto normalmente me procura já com algumas questões, normalmente é isso, assim, ou ele dificilmente quer aumentar o repertório dele, então ele procura porque surgiu algumas questões de saúde. Então, aí que ele começa a se preocupar e com isso quer falar, não, eu preciso ampliar meu repertório para poder me alimentar melhor, né? Então, mais ou menos isso. Daí a gente faz isso meio em conjunto, né? Porque daí encaminha, se for necessário, para um gastro, aí se tiver questões sensoriais, para uma TO também, se for o caso, e também com o psicólogo, né? Porque quando a gente trabalha em conjunto, a gente vê que o progresso do paciente, assim, é mais rápido e é algo que vai longe, né? Sim, sim. Sabe que você falou ali que eles não procuram para aumentar o repertório, né? Procuram quando já tem uma consequência negativa, né? No adulto, normalmente, sim. Nas crianças a gente vê que os pais têm essa preocupação de aumentar o repertório alimentar, mas no adulto eu realmente vejo que procura
quando realmente as coisas já estão difíceis e já tem alguma consequência. E aí o que a gente vê, né, é deficiência de nutrientes, às vezes o que eu vejo ali na minha prática clínica é deficiência de vitamina, um baixo consumo de proteína, e que vai impactar em regulação emocional, impacto cognitivo, em produtividade, né, e até em controle de ansiedade, e costumam ver isso. E realmente a busca não é quero comer melhor, né? Mas tem já alguma consequência, e aí, a partir disso, entendendo o impacto negativo que tem, é que se abre essa possibilidade ali de melhorar o comportamento alimentar, né? É, é por aí mesmo. E Tati, diferente de um paciente que tem essa dificuldade alimentar, que tem essa seletividade, que não aceita a mudança, né? Como a gente já falou, não procuram para mudar. Tem ali, já perceberam o impacto negativo, mas tem uma resistência a mudar a alimentação. Por onde a gente começa? Quais estratégias a gente pode usar para isso? O importante é. Porque normalmente o que eu noto também, quando o adulto autista me procura, ele precisa mudar, já teve alguns puxões de orelha, seja de gastro ou de alguma coisa que apareceu, então ele está um pouco aberto a perceber isso, né? Então, isso já ajuda um pouco a olhar a alimentação de uma outra forma. Então, porque tanto no autista, que pode levar a uma perda de peso ou até um excesso de peso, conforme a alimentação que ele mais ingere, o quanto isso vai sendo prejudicial, isso vai aparecendo, né? Então, assim, não dorme como gostaria, muitas vezes pode ter questões gástricas, intestinais, conforme a alimentação, alimentos muito ultraprocessados ou processados mesmo, porque são alimentos seguros, que assim, estão sempre o mesmo sabor, o mesmo cheiro e tudo mais, então isso acaba fazendo com que a pessoa fique mais acomodada. Mas o quanto é importante desenvolver uma alimentação mais natural, né? Que a gente sabe, com os estudos atuais, que o alimento ultraprocessado, ele ajuda o autista a manter essa certa previsibilidade, mas o quanto ele prejudica a longo prazo daí, e o quanto é importante a gente introduzir alimentos naturais, né, nessa alimentação. Que isso vai dar muita diferença. Muito interessante isso que você trouxe, que era uma coisa que eu também não tinha pensado tão claramente. Realmente, o alimento ultraprocessado, industrializado é previsível, vai ter sempre o mesmo sabor, a mesma textura, a mesma cor, e o alimento natural, não. Sim. E por isso que acaba se tornando mais seguro, né? Isso, o alimento natural muda conforme a chuva, o sol, tudo isso. Então, assim, o sabor também modifica muitas vezes, né? Então, o quanto isso é mais difícil de se tornar hábito, mas o quanto é importante a gente ir adquirindo esses hábitos, porque sim, alguma variação vai ter, mas a gente vai dando alguma certa previsibilidade. Eu acho que quando você dá uma previsibilidade do que a pessoa vai encontrar ao comer, então isso ajuda já a baixar um pouco a ansiedade e ver o quanto isso vai fazer diferença, né? Porque vai fazer diferença na saúde, sim. Exatamente. A gente tem vários trabalhos aí mostrando que o consumo de alimento ultraprocessado está ligado a maior risco de demência, de piora de questões emocionais, de ansiedade, de depressão, né, de piora de atenção. Então, realmente é muito importante. Uma coisa que eu costumo fazer ali com os meus pacientes, que eu vejo que muitas vezes eles não estão abertos aí já para o nutricionista. É todo um trabalho de preparação para poder te encaminhar meus pacientes. Isso é o mais comum. É o mais comum, né? Uma das estratégias que eu gosto de usar, e até quero compartilhar com você e ver sua opinião sobre isso, é antes de tirar o que é seguro para o paciente, e que eu sei que não faz bem, por exemplo, vamos tirar todos os ultraprocessados. Às vezes o paciente não vai ter nada para comer, porque a alimentação toda é baseada naquilo. Então, antes de tirar o que não é saudável, eu gosto de introduzir coisas que são saudáveis, lógico, dentro do que a pessoa aceita naquele momento, dentro do que é mais fácil para ela naquele momento, até para ir ampliando
o repertório alimentar, o repertório de sabor, de textura, antes de tirar algo, Sim. né? E aí eu queria saber como que você vê isso, ou se você também indica ali que seja uma introdução mais lenta, uma substituição, né? Combinar ali com alimentos seguros. Eu acho que isso é bem importante, porque não adianta você querer tirar tudo que ele come, seja, vamos supor que ele só come alimentos ultraprocessados. Então, assim, não adianta você querer tirar tudo e não ir fazendo essa introdução aos poucos. Então, você vai mesclando alguns alimentos ultraprocessados, industrializados, com alimentos mais naturais. Então, para ver como a pessoa vai se sentir. Então, é uma coisa feita aos poucos. Não dá para tirar tudo. Porque se tirar tudo, aí o paciente ele vai sofrer porque ele ainda não está acostumado com a textura, o cheiro, o sabor dos alimentos naturais. Então, isso tem que ser uma Sim, coisa feita aos poucos e gradativamente, né, durante tem que o acompanhamento. sempre muito progressivo, né? Sim, aham. E é o que eu falo, muitas vezes dá até para a gente fazer um acompanhamento mais de perto e também fazer ele experimentar num ambiente seguro, se ele já se aproximou, se ele já sentiu o cheiro e assim. E tá tudo bem, se for um ambiente seguro, vamos supor, um dia de consulta mesmo, da forma que foi presencial ou online, ele experimenta, e se não gostar, tá tudo bem, gospe, pode cuspir, porque ali é um ambiente seguro. Então, assim, ele está livre para fazer o que ele achar melhor, né? Então, eu acho que dar essa liberdade para o paciente é muito importante, porque assim ele se sente seguro. Sim, experimentou, se aproximou, chegou mais perto, tudo, e chegou a experimentar e não gostou, não tem nada, gospe. Ele pode fazer isso. Então, quando você possibilita isso para ele, eu acho que ajuda a baixar a ansiedade e traz até um alívio, né? Porque ele não é obrigado a comer. É verdade. Sabe que isso me lembrou quando eu recebi o diagnóstico das minhas meninas e eu conversei com elas e elas começaram a se posicionar na escola. Já viu que eu gosto muito de trazer exemplo de criança das minhas filhas. E Sim. elas falaram na escola: olha, isso aqui eu não me sinto bem fazendo, porque eu sou autista, meu cérebro funciona de uma maneira diferente, eu fico desconfortável. Especialmente aquelas atividades que envolviam muitas crianças, enfim, se alimentavam na escola. E a escola trouxe como um ponto negativo, achando que elas estavam usando desculpas para não participar de algumas questões. E aí foi, né, uma grande conversa minha com a escola de permitir que elas expressassem o desconforto. E o que aconteceu? Conforme elas foram se sentindo seguras, que elas podiam expressar o desconforto delas, e que se elas iniciassem uma atividade, elas podiam a qualquer momento falar: não, não gosto, eu quero parar, elas se permitiram experimentar mais. Sim. E a mesma coisa com os alimentos. A partir do momento que eu falei: ok, você prova, se você. É exatamente o que você falou. Se você não gostar, pode cuspir, não tem problema, elas se sentem mais à vontade. Não é daquela coisa: nossa, que se eu for experimentar, vou ter que comer tudo isso que tá no prato, eu não vou conseguir melhor eu nem começar. Não, ok, tudo bem, eu só lamber, eu só cheirar, e aí se eu não gostar, mas pelo menos experimentar, né? Isso Sim, realmente faz muito sentido, né? para ampliar, o experimentar acaba ampliando, né? Você vendo assim que você tem outras possibilidades e você pode, então, diminuindo um pouco a rigidez cognitiva, então você pode fazer disso, usar disso de uma outra forma, né? Então, não vão te obrigar a comer. Então, e Sim, tá tudo bem. ótimo. E Tati, o que você acha daquela questão do encadeamento? Não sei se é bem esse o termo alimentar. Por exemplo, uma criança que só come batata frita do McDonald's, começar a fazer a batata frita, nem que compre congelada, daquelas menos processadas em casa, que aí já não vai ter a mesma textura, vai ter irregularidade, não vão ser todas as batatinhas iguais. E aí, passando por uma batata que você compra em casa, corta e aí coloca ali na sua air fryer, e que também muda a textura, muda o formato, muda um pouco a cor, até que chegar numa batata cozida, enfim, de fazendo essa introdução muito lenta, gradual ali da forma de apresentar os alimentos. Como que você vê isso, Tati? Não, acho que isso é algo muito bom. Porque esse encadeamento ajuda a você flexibilizar a forma que se apresenta,
a forma como a criança vai enxergar isso, ou mesmo um adulto, eu acho isso bem interessante, eu acho que vale a pena, mas assim, tem que respeitar o tempo da criança, né? Então, assim, é aos poucos. Então, a gente põe o alimento seguro que ela gosta e coloca o outro do lado e compara. Então, aí depois muda a forma, faz a batata mudando uma outra forma, dando outra forma para a batata, mas o sabor vai continuar o mesmo, a textura vai continuar o mesmo. Então, assim, isso são maneiras de flexibilizar. Eu acho isso muito legal e é muito importante também. Ótimo, ótimo. Tá aí uma estratégia legal, então, para os pais que estão assistindo Uhum. e para os próprios adultos, né? De Uhum. realmente flexibilizando com pequenas mudanças e se permitindo experimentar, né? Novos Sim. formatos, novas texturas. Legal, Tati. Vai trazendo isso para experimentar outras formas e outros jeitos de preparar. Ótimo. Tati, como você percebe, assim, qual é o ponto que você percebe que realmente eu, nutricionista, não vou dar conta sozinha, eu vou precisar de um acompanhamento complementar, seja com terapeuta ocupacional, com fono, com psicólogo? Eu acho que quando o paciente chega até mim, mas isso tá muito difícil, assim, ele tem normalmente não é só questões alimentares que ele tem relacionado com isso. Então, tem várias outras Uhum. questões junto, e quando a gente faz um acompanhamento mais de perto, seja com outros profissionais, vendo o que naquele momento é melhor para ser tratado, isso ajuda muito ao paciente se sentir mais seguro e caminhar. Então, assim, em busca do objetivo maior, né? Então, vai depender muito do paciente, do que ele vier apresentar, né? Então, ele pode ter questões emocionais com a comida, então, provavelmente, se eu fizer um acompanhamento junto com uma psicóloga, isso também vai ajudar. No caso do paciente ter questões sensoriais, então, assim, também ajuda de uma TO, também pode influenciar. Aí também tem no caso de fonoaudióloga, mas isso é mais em casos de crianças, né? Para ver se como a criança desenvolveu toda a forma, está bem desenvolvida, se ela mastiga da maneira que é a ideal para mastigar, então. E a gente nota que quando isso é feito, a evolução do paciente adulto acontece, e de criança acontece muito mais rápido ainda, porque criança, como está aprendendo, então isso é bem legal você ver que tudo isso leva a um aprendizado muito mais fácil. Legal, Tati. Tati, conforme você está acompanhando esses pacientes e vai vendo que eles estão melhorando ali o repertório alimentar, e a relação com a alimentação, você consegue perceber essas melhoras em sintomas gerais do paciente, de energia, sono, regulação emocional, humor? Sim, eu consigo perceber e eles também me relatam, né? Então, assim, quando eles estão se alimentando um pouco melhor, deixando um pouco mais de lado os alimentos industrializados, indo mais, conseguindo aprender mais a importância do natural e se colocando disponível para experimentar, né? O quanto isso ajuda nas questões gastrointestinais, no humor, no sono. É tudo um conjunto, né? Porque se a alimentação é uma parte disso. Então, o quanto isso ajuda e muito, né? Sim, sim. Sabe que eu tenho muitos pacientes que realmente trazer esse resultado concreto é o grande motivador para continuar a mudança, né? Uhum. De ver assim, ok, talvez não seja um processo tão fácil, né? Eu sempre falo, esse processo de melhora, até de autoconhecimento, de se entender, de olhar para si, sempre é um processo gostosinho, assim, mas é necessário. E aí, conforme a Sim, gente vê os resultados concretos, poxa, eu tô dormindo melhor, tô mais produtivo, tô mais alerta, então minha regulação emocional tá melhor, não tô tão irritado, melhorou a ansiedade, é mais fácil de concretizar, de sim, falar, não, aham. tá valendo a pena, né? É. E olhar esses resultados concretos. Eu tenho muito paciente que tem TDAH,
e que vem ali, até eu quero perguntar sobre isso, mas que vem ali com a queixa de eu preciso aumentar o meu remédio do TDAH porque eu não tô tendo foco e concentração nenhuma. Aí eu vou perguntar ali alguns pontos de alimentação. Poxa, tá se alimentando muito mal, passar horas sem comer, ou, né, ou então não ter uma ingesta mínima ali dos nutrientes adequados, um consumo muito baixo de proteína, aí não tem energia, enfim, entende que a resposta seria aumentar o medicamento do TDAH, mas não é. E aí a gente ajusta a alimentação e a pessoa vê, nossa, como eu tô funcionando melhor, né? Sem precisar aumentar o medicamento. Então, eu sempre falo para meus pacientes que os pilares do tratamento não podem se basear só no medicamento, né? Tem todo esse estilo de vida junto. E falando ali um pouco de TDAH, você percebe diferença entre a seletividade alimentar de um autista ou de uma pessoa que tem TDAH? Então, a seletividade alimentar em si é meio parecido, porque vai atingir principalmente as questões sensoriais, né? Tanto do autista quanto do TDAH. Mas no TDAH, o que eu noto é uma certa impulsividade, que muitas vezes, assim, ele não... Quando começa a comer, pode não ter esse controle... regular muito bem esse controle da fome, né, e da saciedade, e também as questões fugiu, mas eu já lembro, a impulsividade e... Sabe que eu tenho alguns pacientes, Tati, que entram em hiperfoco, os pacientes com TDAH, às vezes até mesmo autista, entra em hiperfoco e aí junto com uma dificuldade de interocepção, que também faz parte do transtorno de processamento sensorial, de perceber os sinais do corpo, não percebe fome. Aí chega no final do dia, nossa, eu estou irritado, eu estou de mau humor, ou eu estou com falta de energia, aí que se lembra que ficou ali hiperfoco e não comeu. E também isso assim, uma certa desorganização nos processos executivos, assim, de planejamento, de rotina, de fazer determinadas paradas para se alimentar, e também nas questões de hiperfoco, né, assim, o quanto é importante a gente incluir essas paradas. E agora eu ia falar mais alguma coisa. Enquanto você lembra, eu até vou complementar que realmente essa questão de planejamento é fundamental na alimentação, né? Sim, Planejar, assim, para ter o alimento, que eu falo, na hora do cansaço, o cérebro sempre vai escolher o caminho mais fácil. Se na hora do cansaço, do estresse, ou de um, né, até uma sobrecarga que você passou no trabalho durante o dia, você for olhar para sua geladeira e tá ali muito mais fácil, acessível, um alimento ultraprocessado, doce, do que a comida saudável, o cérebro vai procurar o caminho mais fácil. Então, eu sempre falo para meus pacientes, isso de uma maneira geral, não só os neurodivergentes, de facilitar aquele hábito que a gente quer criar. Então, já deixa aqueles alimentos que você gosta já pré-pronto ali na geladeira, que é uma coisa rápida de fazer, deixa na frente, mais visível do que o pacote de bolacha ou o pacote de salgadinho, né? Para ficar mais fácil. Só que isso tudo exige um planejamento. A pessoa tem que comprar, tem que preparar o alimento, ou que seja encomendar uma marmita, que muitos preferem, mas exige esse planejamento. E no TDAH, como a gente tem essa disfunção executiva, também pode acontecer no autismo a disfunção executiva, mas no TDAH, mais essa dificuldade de organização e planejamento, às vezes a piora alimentar vem muito disso também, né? Sim, é o que eu percebo. Isso, né? Então, daí, assim, desenvolver um planejamento e uma organização, aí também já vai ajudar a chegar em casa, por mais cansado, exausto que esteja, daí a procurar uma alimentação mais saudável do que ir para o mais fácil, que é abrir os pacotes, né? Exatamente. Tati, e agora, já finalizando essa conversa, que eu acho que foi super produtiva, que mensagem você deixaria, primeiro, para os profissionais de saúde que ainda enxergam a seletividade alimentar como falta de esforço, como uma preguiça, um defeito? Eu acho que, principalmente, acho que a primeira coisa é se colocar no lugar do outro, assim, porque por mais que você não tenha até uma certa sensibilidade,
com as questões sensoriais, mas assim, o quanto isso, observar o quanto isso é difícil para a pessoa não faz isso porque ela não, que ela é fresca, que ela quer chamar atenção, não, ela faz isso porque o organismo dela responde de maneira diferente a isso, então, em muitos casos, uma sensibilidade muito maior, então o quanto isso faz com que a pessoa haja diferente, né, então ter, acho que um olhar mais acolhedor, um entendimento maior sobre isso e perguntar, né, assim, como pode ajudar e se colocar, acho que é bem isso, assim, se colocar no lugar do outro para tentar, eu sei que não vai ser a mesma coisa, mas para você pelo menos entender um pouco mais a respeito disso que o outro está passando. Nossa, eu fico muito feliz de ver esse seu olhar com empatia. Sabe que uma das minhas formações é medicina do estilo de vida, e ali a gente aprende que realmente é muito fácil o profissional de saúde orientar, você tem que comer melhor, mas não fala como, não ensina. E aí o que acontece? A pessoa se sente frustrada porque não conseguiu. Se sente culpada, eu falhei. E aí, isso muitas vezes até inibe que a pessoa retorne ao médico, porque ele falou que eu tinha que comer melhor, eu não consegui, eu não vou nem voltar na consulta, sendo que era o momento que ele mais precisava da consulta. E também torna aversiva a procura do nutricionista. Né? Nesses moldes mais tradicionais. Isso de uma maneira geral, né? Para todo paciente que está ali querendo uma mudança de hábitos ou que necessita de uma mudança de hábito. E aí, quando a gente traz para o neurodivergente que tem uma questão maior, que a seletividade alimentar é um transtorno, como você disse, não é uma escolha, esse olhar empático é mais importante ainda. De entender, não é que eu não quero, que eu não tenho falta de vontade, eu tenho uma questão sensorial, eu tenho uma questão de rigidez cognitiva que é maior do que a vontade, né? E que precisa ser trabalhado. Então, fico muito contente de encontrar profissionais que tenham esse olhar empático para tornar esse processo de uma mudança de um padrão alimentar uma parceria, e não aquela coisa, né, que o profissional só dita as regras e o paciente fica ali, eu não consigo seguir, então é melhor eu nem continuar. Então, esse olhar com mais compaixão e entendimento do funcionamento da neurodivergência faz toda a diferença. E quanto essa forma de trabalho vai auxiliar muito o paciente, porque ele sempre, nossa sociedade tem uma visão de colocar sempre assim, não, o médico é superior, assim, e muitas vezes não é, o médico não é gente como a gente, mas assim, eu acho que ele precisa buscar outras formas e outros caminhos para fazer isso se tornar mais leve e suave, porque só falar não vai adiantar, ele tem que mostrar o caminho, se possível, caminhar junto um tempo para poder ajudar melhor o paciente nisso tudo, né? Porque assim é algo que vai ficar mais enraizado e vai continuar, né? Essas mudanças. Perfeito. A ideia realmente, às vezes não vai ser um caminho rápido, não vai ser uma mudança drástica, mas a ideia é que seja consistente, que seja sustentável a longo prazo, né? É realmente uma mudança, não só... Você fala, meus pacientes, não é um evento, estou comendo bem hoje. Não, é um processo de você aprender a comer bem, mas conseguir manter isso ao longo da vida, né? Porque é isso que vai fazer diferença na saúde em geral, né? Então, é algo que tem que começar devagar, mas tem que ser progressivo e ser mantido. Isso é o principal, né? Então, mas claro que vai ter altos e baixos nesse, a gente sai um dia, come diferente, tem uma festa, tem alguma outra coisa, isso faz parte da nossa vida, então a gente vai se adaptando, né? Então, e tentar não fazer 8 ou 80, não é isso. Tem vários números entre o 8 e 80 que a gente pode ir seguindo, né? Nada muito radical, melhorando a flexibilidade. Né? Perfeito, Tati. E que mensagem você deixa, Tati, para aquelas pessoas que estão assistindo, que se culpam por não conseguir comer como deveria, como seria o ideal? Eu acho que a pessoa, ideal que ela olhe mais para ela mesma, assim, porque eu acho que não tem um ideal de comer, assim. Então, se você tem as suas questões que se diferenciam da maioria das questões da população em geral, assim, não tem um comer ideal. Tem o comer que vai ser mais
é fácil para você fazer e manter. Então, assim, é uma adaptação aos poucos, né? Então, eu acho que se olhar com mais amor, com mais carinho, se acolher, porque é um processo. Então, assim, esse processo leva tempo, vai levar tempo, mas vão acontecer mudanças se você se esforçar nisso e também procurar auxílio para isso, né? Que daí isso vai ser mais fácil. Com alguém acompanhando, a caminhada não é solitária. E é mais fácil de conseguir chegar ao objetivo, né? Exatamente, eu acho que essa questão do acompanhamento é fundamental, de entender que não está sozinho, que existem técnicas para isso e que esse suporte profissional é realmente um aliado. E não uma coisa que assim, tenho que cumprir as metas e se eu não cumpro, eu não vou, não. É uma parceria e realmente faz muita diferença esse acompanhamento especializado, especialmente com esse olhar tão sensível como o seu. Obrigada. Eu acho que o nutricionista é visto assim, não, você precisa fazer o que o nutricionista mandou. Não. Muitas vezes as coisas são muito difíceis, então um acompanhamento mais acolhedor, com mais calma, e tudo isso vai ajudar, porque seguir um plano alimentar não é fácil, nem para os neurodivergentes, nem para os neuroatípicos, para dizer a verdade. Então, assim, é um caminhar junto para a gente conseguir fazendo modificações, fazendo mudanças que ajudem tanto o paciente quanto ele quer, mas é aos poucos, né? Então, e que também eu vou poder, com o meu conhecimento, ajudar, né, dessa forma, né? Perfeito, Tati, perfeito. Acho que a conversa foi muito produtiva e que a gente conseguiu trazer ali uma visão diferente, mais acolhedora sobre a seletividade alimentar no adulto autista e trazendo já algumas estratégias, né, para se colocar em prática e que para que a pessoa possa olhar para isso realmente com olhar com mais compaixão sobre si, não se culpar tanto e entender que é possível sim, né? Como você disse, é um processo, vai ter altos e baixos, mas é possível e que existem estratégias e técnicas para tornar essa caminhada mais leve, mais fácil. Bem isso. Agradeço muito a sua participação, Tati. Realmente foi uma conversa muito rica, muito produtiva. Agradeço muito. Agradeço também o acompanhamento dos meus pacientes que estão com você. E espero que a gente possa vir, de repente, conversar mais aqui sobre impulsividade alimentar no TDAH, por exemplo. Então, a gente deixa aí já te deixo o convite para novas conversas. E aí, para você que está assistindo, né, convido a seguir aqui para você tá sempre por dentro das novidades que a gente vai trazer e dessas conversas que são sempre muito produtivas. Obrigada, Tati. Obrigada a você, eu que agradeço pelo convite. Como nós dividimos, temos alguns pacientes em comum e tudo isso, e a gente vê a melhora deles, né? Então, quando a gente pode ajudar as pessoas, isso torna a nossa vida muito mais gratificante, né? Sim, sim. E esse acompanhamento multidisciplinar é fundamental. Sim, faz muita diferença. Fundamental. Obrigada eu pela agradeço o parceria, convite, que Tati. tenham outros. Obrigada a você, Lívia. Tchau, tchau. Tchau.